Olá pessoal, começa mais um programa Geração RVC. Hoje o programa está muito especial. Nós falaremos sobre a realidade virtual na indústria e no entretenimento. Principalmente quando a gente fala em indústria 4.0, então vai ter bastante informação e conhecimento para você. Acompanhe os 3 blocos, vai valer muito a pena. Para isso, eu estou recebendo aqui o Renato Sescon, ele que é o diretor de design da Virtuatec, e também o Carlos Henrique, que é gerente de TI também da Virtuatec. Obrigado, Renato, Carlos, pela visita, por ter aceito o convite de vir aqui no programa, passar conteúdo e conhecimento ao nosso telespectador. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Sobre a Virtuatec, ela está aqui em Pinda mesmo, está aqui na região do Vale do Paraíba. Como surgiu essa empresa? Nós estamos instalados aqui em Pinda, no centro da cidade, no prédio Smart Office, no centro. Inclusive, acho que talvez depois a gente passe o endereço completo certinho. Tá? Excelente. Falando um pouquinho da empresa, nós surgimos em 98 com a empresa Progelogic, que era uma empresa focada em projetos industriais. Então já está indo para 11 anos já aí a empresa, desde o início. Desde o início. No início a gente trabalhava mais com projetos industriais, então era engenharia, basicamente, né? E em 2017, com a minha chegada aí do Carlos, que é de TI, a gente começou a implantar algumas tecnologias diferentes para aumentar o nosso leque aí de serviços, né? Então a gente acoplou junto à engenharia a realidade virtual, a realidade aumentada e alguns aplicativos também. Trabalhamos com banco de dados, né, alguns softwares linkados a tudo a realidade virtual e aumentada. Uma coisa que a gente estava comentando, que eu particularmente não sabia, e até por isso que nós colocamos aqui a realidade virtual ligada à indústria, geralmente o pessoal imagina a realidade virtual somente ao entretenimento. Na indústria, vocês são meio que pioneiros nisso, né? Porque você não escuta muito falar realidade virtual na indústria. Sim, hoje nós temos algumas empresas que também fazem esse tipo de serviço de realidade virtual para a indústria. É mais focado em treinamento, então o usuário quer fazer um treinamento de uma máquina ou quer conhecer o ambiente daquela instalação de umas máquinas novas, do investimento que está sendo feito na indústria. Utiliza-se a realidade virtual para você fazer esse passeio virtual sobre o ambiente ou treinamentos mesmos com banco de dados, apresentando o resultado final, né? Um colaborador novo que está entrando agora na empresa, ele precisa ser treinado naquele determinado ambiente. Então ele vai fazer o treinamento virtual primeiro para depois aplicar no real. É basicamente isso, a utilização da realidade virtual na indústria. Nós temos também a utilização junto com a engenharia. Então, você tem o projeto 2D ali, o desenho detalhado, né, com dimensões, e a gente normalmente entregamos esse projeto detalhado 2D com a realidade virtual como se fosse um bônus assim, para o cliente. Olha. Então, mais de visualização. Né? Isso facilita muito o entendimento. Isso facilita. Que é uma das variáveis que a gente fala muito é a questão do tempo, né? Sim. O tempo é um dos desperdícios que a gente fala que você não consegue recuperar mais. Sim. Então, eu entendo que isso também ajuda muito no tempo de adaptação do entendimento do produto e do processo. E todos falam a mesma língua, desde a pessoa de TI, a pessoa que não entende desenho técnico, por exemplo, está na reunião de investimento, vai enxergar aquilo ali e todos vão conversar em conjunto. Né? Uma única solução. Exatamente. Então, é bastante utilizado para ter uma visão maior, né, e englobar todo mundo ali naquela discussão. Isso evita erro de projeto, evita erro de fabricação de equipamento. Então, a importância da realidade virtual na indústria é bastante ligada a isso aí. Para a parte de engenharia, para mitigar erros, e para a parte de treinamento, para você fazer o treinamento virtual primeiro e depois apresentar no real. Uma coisa interessante que ele falou é que os dados são armazenados e posteriormente pode ser utilizado para ele verificar como foi esse treinamento, qual foi o resultado desse treinamento. Então quer dizer, a eficácia do treinamento, você conseguiu ter o êxito que estava programado, então isso fica tudo registrado. Fica tudo registrado. E o gerente, né, a gerência pode gerenciar isso aí, né? Ver onde errou, que pode fazer para melhorar no próximo. Isso. Não fica naquela questão somente subjetiva, da que a pessoa coloca a ponta, fica um registro com fatos e dados. Exatamente. Agora vocês deixaram até mais curioso, então, e até mesmo para o telespectador, o que é realidade virtual? Bom, eu costumo dizer que, na verdade, o conceito de realidade virtual, tudo que a gente consegue enxergar em 3D dentro de um instrumento, seja celular, tablet ou computador, que esteja em 3D, já é uma virtualização da realidade. Então, isso já é a realidade virtual. O que hoje nós temos, que está bombando no mercado hoje, seria o equipamento utilizado para utilizar a realidade virtual imersiva. Então, a realidade virtual imersiva
é a novidade do momento, onde a gente utiliza os equipamentos, né, os óculos de realidade virtual, para poder imergir dentro desse ambiente. Porque a realidade virtual em si, nós já conseguimos, e isso já existe há muito tempo, a gente vê nos desenhos 3D da Disney, nos jogos, que desde muito tempo existem jogos 3D. Ligado, isso já é realidade virtual, tá? E as pessoas chamam de 3D, mas é realidade virtual, né? A realidade sendo virtualizada. Então, basicamente é isso. Hoje nós trabalhamos com a realidade virtual imersiva, que é a utilização de um dispositivo, que seria o headset, o óculos, para fazer a gente imergir dentro desse mundo. Até vou deixar o pessoal curioso, e pessoal, acompanhe a gente aí no segundo bloco, ele vai mostrar um óculos que ele trouxe para você entender um pouco mais sobre essa tecnologia. Sim. E como a gente, conforme você falou que você trabalha mais na imersiva, e qual que é a diferença entre a realidade virtual imersiva e a realidade virtual aumentada? Qual que é a diferença de uma... Na verdade, a realidade virtual imersiva é uma coisa, a realidade aumentada seria outra. Por exemplo, as pessoas confundem muito, e tem a realidade mista hoje também, que é as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Realidade virtual aumentada, na verdade a realidade aumentada, desculpa, não é a realidade virtual aumentada, a realidade aumentada ela precisa de um dispositivo que possua uma câmera, onde eu faço a filmagem do ambiente e através dessa filmagem eu consigo jogar elementos ali, desde fotos, vídeos, menus, elementos interativos a partir de um mundo real. Então eu preciso ter ali uma câmera para filmar um ambiente real e para mim projetar aquele elemento ali. Tá? A realidade virtual, você imerge completamente dentro do mundo virtual e você fica bloqueado de enxergar o mundo real. Então, você utiliza um dispositivo que é o óculos para te imergir completamente dentro do mundo virtual. A diferença basicamente é essa. Aumentado, você precisa de um mundo real para poder rebater as imagens ali. Entendi. E o mundo virtual, você está imerso completamente naquele mundo. Vamos para um breve intervalo. Pessoal, continue acompanhando a gente vai para um breve intervalo. No segundo bloco, ele vai estar mostrando esse óculos que ele falou, que deixou eu curioso também. Fique com a gente aí. Voltamos já com o programa Geração RVC. Olá pessoal, voltamos ao programa Geração RVC, hoje um programa muito especial. A gente está falando sobre realidade virtual na indústria e no entretenimento, principalmente quando a gente fala em indústria 4.0, tem toda uma evolução que é importante você acompanhar e estar inteirado sobre isso, tá? Para isso eu tenho a honra de estar recebendo, que está dando uma aula para a gente aqui, está explicando em detalhes, o Renato Sescon, ele que é diretor de design da Virtuatec, e também o senhor Carlos Henrique, que é gerente da TI, também da Virtuatec. Obrigado mais uma vez, Renato e Carlos, pela presença, por estar vindo aqui, abrilhantando o nosso programa e trazendo informação e conhecimento aos nossos telespectadores. Muito obrigado. No bloco anterior eu prometi para vocês, então, promessa é dívida, eu prometi que a gente estaria mostrando os dispositivos, né? Então, quais são os dispositivos hoje, Renato, que a gente utiliza para a realidade virtual? Tá. Hoje nós temos os dispositivos móveis, que seriam basicamente os óculos para celulares. Então, a gente tem hoje um dos mais antigos, é o Cardboard, da Google Cardboard, que é do Google. Você encontra no mercado por 15, 20 reais, é bem barato. É Cardboard então, em inglês, significa... Então, não é uma coisa que parece assim, que é uma coisa, assim, vem de fora, milionária, uma coisa super cara, então não é acessível. Os equipamentos, assim, dos básicos, os básicos são bem acessíveis, então qualquer um pode ter. Inclusive na internet você encontra o pessoal explicando como é que faz um de Cardboard, é papelão em inglês, né? Então, de papelão ali você faz e coloca o seu celular atrás e coloca no olho ali, se você quiser até fazer uma fita, coloca e simula ali um óculos de realidade virtual. Esse para celular é o mais simples. Nós temos também o Gear VR, que é da Samsung. Esse foi o pioneiro, né, em óculos para celular com um pouco mais sofisticado. Esse nós já encontramos assim um pouquinho mais caro, mas também comparado a esses outros óculos que depende de um computador e uma estação base, por exemplo, e controles, já é bem mais acessível. São os móveis que nós temos como opção, né, de compra.
Hoje em dia existem outros modelos também que lançaram no mercado faz pouco tempo, ano passado e esse ano, que são modelos que exigem um computador, porém não tem câmera, a câmera base que faz o scanner da pessoa no ambiente, então você já tem essa liberdade, não precisa instalar a câmera no ambiente, e outros que nem essa câmera tem mais, então está tudo acoplado no óculos, mas já é um pouco mais avançado, não é para celular, o hardware está tudo ali, mas ele já é um pouco mais avançado do que a versão de celular. Então tem esses modelos. E o modelo que você trouxe, que eu estou curioso para ver, eu vi ali e falei, quem será? Esse é o modelo mais completo que nós temos. Inclusive, nós trabalhamos com esse modelo, os clientes eles preferem trabalhar com esse modelo, onde eles precisam de um espaço um pouquinho maior, pelo menos uma sala de 2,5 por 3, com tripés ou fixado na parede, eles precisam de um espaço para poder instalar essa estação base, nós chamamos de estação base, tá? Isso que vai ficar no alto para poder fazer a instalação, tá? E fazer o scanner da pessoa no ambiente. Nós temos também 2 controles, que é para simular uma mão, então temos o gatilho aqui ou alguns botões laterais que é para simular a mão do usuário pegando algum objeto na cena, né? Então isso já não tem na versão de celular, quando tem é mais para passar de um menu de um lugar para o outro. Tá? Então esse, por exemplo, se eu estiver dentro de uma indústria, eu consigo mostrar alguns detalhes, ele pegando uma peça, é possível? Sim, você consegue simular o processo que você quiser virtualmente. Né? Hoje em dia tá lançando também tem bastante estudo em cima de luvas para poder fazer a captação da movimentação dos dedos com a habilidade áptica que eles falam que é tátil. Então você recebe algumas vibrações na ponta dos dedos quando encosta no objeto na realidade virtual. E aí você sente, parece que você está encostando no objeto mesmo. Que fantástico. Essa luva a gente está até em estudo para adquirir uma, para poder ter um cliente nosso que está querendo aplicar essa luva num dos projetos dele, da área médica inclusive, para tratar as pessoas que têm aquela doença de... Não sei se vou me lembrar agora o nome, mas tem problema com o movimento. Certo. Tem que trabalhar ali a fisioterapia. Então, eles querem a luva, porque você trabalha melhor o movimento tem mais sensibilidade. Dos dedos. Isso. Nossa, e aí nós estamos em conjunto trabalhando numa solução para eles aplicada dessa maneira, né? E aqui seria o óculos, ele é um pouquinho mais robusto, né? Ele depende de um computador para poder estar rodando toda a parte de software, mas né? Tem que ser um computador de alta resolução? Tem que ser um computador razoável, ele tem que ser, na verdade ele tem que ser bom, né? Um computador de jogos, né? Um computador gamer já ligado a gamers, né, cara? Isso. E tem as placas de vídeo específicas para você iniciar, desde a placa mais simples que suporta realidade virtual até as mais caras, mas ele já, no básico dele, ele já é mais caro do que um computador usual aí do dia a dia, né? Então, precisa ele vai trabalhar com muita troca de imagens, com muito pixel, então ele vai precisar realmente... Tem que ter uma resolução mais avançada. Uma placa de vídeo boa. Precisa de uma placa de vídeo boa, isso, para poder rodar. E assim, para quem, o telespectador que gostou dessa parte, né, falando exclusivamente de realidade virtual, como que faz para aprender? Porque você não vê muitos cursos sobre isso na região, né? Então, como faz para aprender sobre isso e especializar na área? Os profissionais, eles derivam da área de jogos, então tem muita gente que faz o curso de desenvolvimento de jogos. Então, eles já saem com uma base ali voltada para design, eles entendem um pouquinho do mundo do designer, então precisa também, além do software para desenvolver jogos, nós trabalhamos hoje com a Unreal Engine, que a gente trouxe aqui até a camisa. Que bacana! Ela é uma ferramenta gratuita, então você baixa na internet e desenvolve o que você quiser lá. Porém, a pessoa ela precisa saber uma noção básica de designer, então software para designer, para você modelar e etc. E um pouco de programação. Então, mistura as duas coisas dentro desse software, você cria a experiência. Basicamente. Como que está o Brasil em relação aos outros países? Assim, o Brasil está muito, tá muito diferente, está muito atrasado em relação aos países mais avançados? Ainda está um pouco atrasado, mas já estão buscando. Nossa experiência com clientes de multinacionais tem sido bastante gratificante em saber que eles estão querendo investir isso, né, aqui no Brasil, trazer para o Brasil essas tecnologias. A indústria, hoje eles têm as salas, que são espaços de treinamentos físicos, né? Certo. Algumas empresas nomeiam de dojo, e
E a gente virtualiza essas salas para fazer um treinamento virtual antes do físico. Então, normalmente, os clientes hoje estão optando por fazer uma sala específica para realidade virtual. Então, eles treinam nos dois ambientes ali, né? Mas essa sala virtual, ela pode ter gente treinando aqui no Brasil, gente treinando na Alemanha, por exemplo, na mesma sala, ou não? É no local mesmo? Não, tem que ser no local, porque depende dos componentes físicos ali, né? Então, não, sabe por quê? Porque eu vejo um futuro não tão distante, se já não acontece, uma reunião virtual. Sim, eu acho que isso já acontece, né? Por exemplo, tem as pessoas aqui, pessoas em outros países e se conversam, né? Sim, hoje é possível até com óculos de realidade aumentada, você já consegue ter uma... Já consegue ter isso. Sentido. O Skype para óculos de realidade aumentada já é possível você ter essa interação. Eu não sei exatamente, agora posso estar falando bobeira, eu não sei se é o Skype exatamente, mas há um aplicativo já semelhante que você utiliza no óculos de realidade aumentada ou até para celulares mesmo. É porque a realidade aumentada, você vai estar enxergando a tua realidade, como ele tinha falado, mas você vai ter a extensão da realidade com imagens virtuais. E essa extensão de realidade, de imagem virtual na sua realidade real, seria, por exemplo, a imagem de uma outra pessoa. Isso é totalmente possível de fazer. Não, aí ou um vídeo, né, daquela pessoa. Vídeo, ali você conversa ali em tempo real, interage, né? Isso é muito bacana. Sim. Então isso vai encurtando o mundo, né? Então as distâncias são menores daqui para frente. O futuro é você aplicar tudo virtualmente e depois ir para o real, né? Pelo menos você não tem acidente, você elimina gastos com um monte de coisa. Tempo, então, né? E tudo mais. E assim, só para a gente fechar esse bloco, naqueles filmes que a gente assiste de ficção científica, aqueles que mostra todas essas interações, então quer dizer que é algo que ainda vai acontecer isso. É possível realmente de ter um holograma de uma pessoa aqui conversando, ter essa interação de uma forma muito mais interativa. O óculos de realidade aumentada já te permite uma sensação de holograma. O HoloLens da Microsoft já é uma ferramenta excelente para poder visualizar objetos ou pessoas em 3D ou até projeção de alguém em 3D no mundo real. Então, se você quiser ver o seu colega na sua frente em 3D, você consegue através desse óculos da Microsoft, né? Muito bom. Outras empresas também têm essa solução, mas eu acho que o mais conhecido é o da Microsoft, que é o HoloLens. Aí eles vão lançar o HoloLens 2 agora, que é excepcional, assim, ele promete bastante revolucionar. Vamos deixar o pessoal ainda mais curioso, porque, pessoal, a gente vai para um breve intervalo. No último bloco, a gente vai falar sobre o aplicativo de inspeção e uma outra novidade de tecnologia que eles vão falar para a gente aí. Fica aí com a gente. Voltamos já com o programa Geração RVC. Olá pessoal, voltamos ao programa Geração RVC. Hoje a gente está falando sobre a realidade virtual na indústria e também no entretenimento. Principalmente quando a gente fala em indústria 4.0, né? Isso está bem evidente. Então, passando informação e conhecimento para vocês. Para isso, tem a honra de estar recebendo aqui o Renato Sescon, ele que é diretor de design da Virtuatec, e o senhor Carlos Henrique, que é o gerente da área de TI, também da Virtuatec. Mais uma vez, obrigado. Vocês trouxeram bastante, trouxeram até um dispositivo óculos, né, de realidade 3D, de realidade virtual, muito interessante para o nosso telespectador entender e conhecer sobre isso. Vocês desenvolveram um aplicativo, que até nós deixamos aí o pessoal curioso para o último bloco, sobre inspeção. Como funciona esse aplicativo de inspeção? A ideia desse aplicativo é a seguinte: nós temos um site, né, ele é uma solução, na verdade, né? Então tem um site onde você vai fazer todos os cadastros das suas variáveis e todas as suas estações de inspeção, e ali você vai criar os seus lotes. Feito isso, toda vez que um operador chegar próximo de um posto de inspeção, ele vai posicionar o aplicativo de celular num QR Code, vai identificar qual é a estação que ele vai estar fazendo a inspeção, aí já vai buscar na base de dados na nuvem todos os dados de inspeção daquele site que foi cadastrado no site,
e vai trazer todas as inspeções para ele fazer ali tudo no aplicativo. Então ele vai clicando, digitando os dados, algumas são visuais, outras são com valores. No final da inspeção, ele faz a assinatura virtual dele ali, encerra. E isso vai para a nuvem com o resultado. Existe também um serviço que vai permitir que a etiqueta seja impressa logo ao finalizar a inspeção, com o resultado da inspeção, se foi ok ou não. Mas essa inspeção tem algo específico ou é para qualquer tipo de segmento? Qualquer tipo de inspeção. Hoje em dia, na indústria, você tem o produto entrando na fábrica, passa pelo processo ali pelas máquinas e vai ter um setor ali onde vai ser feita a inspeção visual, etc. Então, para quê? Essa inspeção é para ver se o produto está ok, se não está quebrado, se não tem ranhura, etc. Depende muito do produto, né? Mas no meio daquele processo, você faz essa inspeção através de um QR Code. Toda peça ela tem uma identificação, né? Todo produto tem uma identificação. Você bate ali, ele faz o escaneamento, isso já é interligado, né, com o banco de dados interno da fábrica, então ele já puxa ali no banco de dados deles para saber qual peça que está passando. Ele já se conversa, o sistema já se conversa? Sim, se conversa e já identifica. Então ele abre ali no sistema o setor que ele está e a partir disso você escaneia a peça, né, para dizer, você incluir ali as informações da inspeção. Hoje em dia, normalmente a maioria das empresas utiliza o sistema por papel mesmo, manual. Aí você vai num computador e digita as informações. A ideia nossa era justamente isso, a substituição do papel. Eliminar. Você elimina o papel e você agiliza o processo, porque você passa a fazer toda a inspeção rapidamente com o aplicativo e essa informação já vai automaticamente para a base de dados do sistema. E ele interage, por exemplo, com o SAP, esses sistemas, sim. Ele se conversa? Hoje em dia a interação entre sistemas é muito simples e fácil, né? Então a gente conversa com o nosso cliente, basta a gente estabelecer quais são os parâmetros e quais são os dados que serão trocados entre o nosso ambiente e o ambiente do cliente e é uma coisa simples de ser feito, de ser customizado. Tem um celular específico, por exemplo, pode ser um smartphone, tem que ser, enfim, tem algum sistema específico? Não, nós desenvolvemos Nós desenvolvemos essa aplicação utilizando uma tecnologia nova da Google, uma linguagem de programação nova da Google, que inclusive vai substituir o Android no futuro. E ela é multiplataforma, então ela serve para qualquer sistema operacional Android ou iOS. Obviamente, um celular muito antigo, com um Android muito antigo, talvez não... Pode ter que fazer hoje em dia, celular também é uma coisa mais... Né, é mais fácil de se adequar. Como o produto é nosso, a gente consegue, além de customizar para o cliente, caso haja necessidade, também conseguiria criar uma versão para um Android, uma versão de celular mais antiga. Mas não é o adequado, não é o ideal, né? O ideal é você ter um equipamento, um celular mais novo ou um tablet mais novo para rodar. Outra pergunta, ele pode ser usado tanto na entrada do material, por exemplo, entrada da matéria-prima, quanto no final, assim, qualquer ponto da fábrica, que tiver um ponto de inspeção que ele tiver cadastrado, tiver o QR Code, eu consigo qualquer ponto de inspeção. Ele foi desenvolvido para funcionar em vários pontos dentro da empresa. Então, para isso, ele tem uma identificação de qual é a estação que está sendo utilizada. Então, na hora que você passa o QR Code, você vai identificar a estação. E depois, você passando o QR Code na peça que está passando naquele momento, ele vai identificar qual é a peça, qual é o lote que ela pertence e quais são as inspeções que estão relacionadas com aquela peça, inclusive fazendo a parte de frequência de inspeções. Ele já gera um relatório depois, por exemplo, quais são o ponto de inspeção que foi, ele gera um relatório? Ele gera um relatório e o site tem um dashboard onde vai estar identificando, lógico, dentro das especificações que o cliente quiser, né? No básico a gente tem as inspeções realizadas no ano, no período, e as inspeções realizadas no mês em gráfico na tela para o cliente. Então ele vai ver sempre online todas as inspeções que foram ocorridas e qual o grau de assertividade que teve as inspeções. Né? Tem um nome específico esse aplicativo? Tem algum nome específico nele ou não? Ainda não batizamos um título para ele, mas é um app para inspeção. Para inspeção, parabéns. Isso ajuda muito, porque conforme nós falamos nos blocos anteriores, o tempo é algo determinante para o sucesso da empresa. Sim. Então, se você tem um tempo rápido de resposta, inspeção, de validação do produto, isso aí tem muitos ganhos. Você elimina o papel, mas também elimina o processo, né? De você passar para o computador.
Eu já vi casos, por exemplo, da pessoa passar para o computador e perder o papel, ou não sabia onde tinha deixado, deixou numa máquina. Então até a pessoa ir lá achar o papel e liberou, não liberou. Então essa conversa você perde um tempo. É uma coisa que a gente pensa bastante na Virtuatec, é disso, da gente criar maneiras de otimizar processos dentro da empresa, ou seja, a parte de indústria 4.0, né, que a gente tem falado, de utilizar isso como ganho de produtividade. Isso é fantástico, usar a tecnologia para ajudar as empresas a se desenvolver. Tem uma outra tecnologia que você está trazendo também, né? Sim, na verdade nós estamos capacitando uma turma para poder trazer uma tecnologia de fora, uma empresa que ela é pioneira, é a TOB, é pioneira em eye tracking, que é o sistema de fazer o tracking do olho humano, o que o ser humano está olhando, para onde ele está olhando. Então ele faz um escaneamento ele sempre vai estar lendo a íris de quem está utilizando o óculos, para saber o posicionamento de onde o cliente está olhando. Então é mais para a área de marketing, voltado mais para marketing, pesquisa. Eu tenho, por exemplo, um cliente que vende produtos de shampoo, por exemplo. Então, ou farmácias, você tem lá a prateleira com os produtos e quer fazer um estudo para saber qual o melhor posicionamento dos produtos na prateleira. Você chama ali, faz a pesquisa, chama o consumidor ali e faz a pesquisa. Pede para ele colocar o óculos e no final ele gera um mapa de calor mostrando qual o ponto de maior incidência de visualização do usuário. Então ele te mostra, isso pode ser aplicado tanto para indústrias que trabalham com de bens de consumo, né, farmacêutica também, ou para automobilística. Você faz um design interno de um carro. Para ver onde ele está olhando mais, né? Para ver o que vai ter que melhorar. Onde chama mais atenção do consumidor quando ele olha aquele produto. Né? Depois eu vou querer que vocês façam, depois de um outro programa, prometo ao telespectador, trazer vocês para falar mais sobre isso, que eu achei muito interessante. Como vocês estão trazendo agora, né? Depois aqui eu gostaria de ver isso com mais detalhes. Legal. Deixa o contato de vocês para quem gostou, quer saber mais informações, conhecimento sobre a Virtuatec, quiser encontrar vocês. Então, nós temos o website, que é o www.virtuatecengenharia, Virtuatec com CH, engenharia, tudo junto.com.br. Lá no site você pode ver vários vídeos de treinamentos que nós fizemos. Temos também o YouTube, então só digitar Virtuatec Engenharia, temos alguns vídeos explicativos sobre as tecnologias no YouTube e no LinkedIn. Tá? Mais uma vez, Renato, muito obrigado por ter vindo aqui. Nós que agradecemos Carlos, a oportunidade. Agradeço, por ter vindo, abrilhantado o nosso programa, trazer tanta informação, conhecimento ao nosso telespectador. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos. Muito obrigado. Depois vamos combinar para vocês virem falar sobre essa nova tecnologia. Com certeza. Talvez a gente traga até um equipamento aqui. Traz para a gente mostrar para o nosso telespectador, vai ser muito valioso. Muito obrigado. Pessoal, chega ao fim de mais um programa Geração RVC. Continue acompanhando toda a programação da TV RVC, canal 8 da NET. Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo programa Geração RVC.